Primeiro, eu entendo que na democracia, a meritocracia de candidatos deve ser medida pelos votos que esses candidatos conquistam, e não pela capacidade que esses candidatos tenham de amealhar recursos financeiros. Porque candidatos podem representar diferentes visões que tenham mais ou menos facilidade de dialogar com aqueles que têm acesso ao recurso financeiro. Então, mesmo quando se pensa em alternativas, como, por exemplo, que parte do financiamento viesse de recurso doado, que fosse possível abater do imposto de renda, eu não tenho contrariedade, se isso for aprovado, podemos votar, mas temos que ter um cuidado, porque quanto por cento da população brasileira paga imposto de renda? 5%, 8%? Então, esta elite econômica é que teria condição de abater no imposto de renda, porque a grande massa da população brasileira não tem imposto de renda a pagar, portanto, não poderia doar recursos nesse caso. Então, a primeira grande questão, na minha opinião, é definir um teto global que pode custar uma campanha para governador no Rio Grande do Sul, para senador no Paraná, para deputado federal na Bahia, no Rio de Janeiro, ou para deputado estadual. Porque este teto organiza todo o restante. Todas as leis que tentam evitar o gasto A ou B, elas são inócuas. O candidato e os seus marqueteiros descobrem como gastar. Então há que ter o teto, que estudar uniformidade para os candidatos que disputam diferentes cargos. Segunda questão, na cultura e na realidade brasileira, e acho que em diversos lugares do mundo, me parece brotarem evidências muito mais negativas do financiamento empresarial do que positivas. Nenhum sistema político é perfeito, nenhum sistema de financiamento é perfeito. Portanto, cabe a nós escolher aquele que seja melhor. E me parece que melhor é sem financiamento empresarial. Eu fico me perguntando qual a vantagem do financiamento empresarial. Eu não as encontro. Alguns podem até alegar, vai economizar dinheiro público. Não é o que a realidade mostra. Os escândalos de corrupção mostram que custa muito mais caro, em termos de recurso público, esse dinheiro que é investido do financiamento empresarial para buscar privilégios e vantagens futuras. Terceira questão, eu mudei de posição. É muito positivo o financiamento de pessoa física, porque ele permite resolver um problema que o financiamento público exclusivo nunca conseguiu resolver. Como a parcela pública tem que trazer recursos que são alocados conforme o número de votos que os partidos receberam na eleição anterior, o candidato que representa um partido menor, ele parte com valor mais baixo e isso desequilibra a eleição. Então, se esse candidato for popular de fato, com financiamento de pessoa física, ele pode, inclusive, chegar à equidade comparado com o outro candidato. Então, aqui temos uma vantagem deste avanço, né, de pensar um sistema com financiamento de pessoa física limitado a um salário mínimo, R$ 1.000, não limite de 10, 20, 30 mil reais, porque aí, de novo, desequilibram as coisas em demasia. Por fim, eu entendo que há que criminalizar o Caixa 2. Porque se vai haver uma regra com teto, essa regra tem que estar seguro para todos nós que ela vai ser respeitada. Então, quando alguém diz, não, mas se tirar o dinheiro da empresa, botar teto, aí vai prosperar o Caixa 2. Não, mas o Caixa 2 prosperou nas últimas décadas. E não há teto e há liberdade total para as empresas. E o Caixa 2 prosperou violentamente na política brasileira. Não sejamos hipócritas. Existe Caixa 2 a rodo na política brasileira. É difícil comprovar? É difícil. Mas quem é candidato sabe da concorrência desleal que enfrenta muitas vezes. Que, mas aquele ali gastou só 2 milhões ou só 1 milhão. Mas eu vi a campanha daquele ali. Custou muito mais do que 2 milhões. Então, nós temos que ter uma medida drástica para fazer cumprir a lei. E, na minha avaliação, a meritocracia, portanto, e eu concluo com essa frase, ela vai prosperar a meritocracia da história de vida dos candidatos, da qualidade, da representatividade que eles têm, para que isso seja avaliado pelo eleitor, e não como é hoje, uma espécie de corrida do ouro interminável. Quanto mais eu arrecado, mais chance eu tenho de me eleger.
Ou muitas vezes, inclusive, se eu não arrecado pelo menos um X, eu disputo a eleição sem chance nenhuma. Então, isso eu entendo que nós podemos mudar com bastante força e que vai melhorar para todos nós. Minha última frase: a política está cada vez mais sob suspeição. Eu li uma matéria num jornal outro dia, não vou citar porque não vale fulanizar, temos que pensar no futuro. A matéria era o seguinte: um levantamento de todos os candidatos que receberam recursos na última campanha, vindo de alguma das empresas que estão sendo investigadas na Lava Jato. Este era o eixo da matéria. Qual é o subtexto dessa matéria? Todos esses candidatos estão sob suspeição, mesmo que a doação tenha sido legal, com recibo. Então, que política nós queremos, gente? Vamos continuar criminalizando todos os políticos? Vamos criminalizar a política? Vamos colocar toda a política sob suspeição? E quem manda no país? Quem dirige a democracia se a política está desmoralizada? Ah, eu sei. Dirige quem tem poder econômico. Que a política tem seus defeitos, a democracia tem seus defeitos, mas é ela que dá um equilíbrio para conter o ímpeto dos que têm o poder econômico, que gostariam de impor as regras como querem dentro de um sistema. Por isso é que eu defendo, na nossa comissão, esse sistema de financiamento como uma saída para os limites que nós enfrentamos hoje.